Bom dia meus amigos, tudo bem? Vamos chegando. Os domingos a gente acorda um pouquinho mais cedo, né, para os estudos. A gente trabalha com o livro Ceifa de Luz. Tudo bem? Bom dia. A gente inicia o nosso trabalho com uma prece, pedindo a Jesus, ao Mestre querido, que nos ajude, que nos ampare, que esteja conosco em nossas caminhadas, que possamos transformar a nossa existência através de pequenos atos do dia a dia, baseados no Teu ensinamento, Senhor Jesus. Porque sabemos que o Senhor é o leme e a grande bússola para nós, o nosso norte, o nosso guia maior. Que possamos compreender, mesmo que parcamente, os seus ensinos, para tentar copiá-los, Senhor. Ajude-nos a sermos mais cristãos, mais amorosos, dignos de sermos assim chamados. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia! Quem tá aqui? Joyce, bom dia. Oi, Célia, bom dia. Ana, bom dia. Tudo bem, meus amigos? Vamos lá? Hoje a gente está fazendo o capítulo 19. Eu pus 17 aí, tá errado, tá? É 19. Quem acompanha pelo livro Ceifa de Luz é o 19. Bom, no erguimento da paz. Esse aqui vai ser bastante intenso. Vocês estão prontos? Então vamos lá. No erguimento da paz. O versículo que a gente estuda hoje é o 5:9, capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse versículo, ele faz parte do que comumente chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É o ponto central do Evangelho de Mateus, e que Jesus profere várias frases, né, que são as bem-aventuranças, e em verdade são os direcionamentos que Jesus como mestre dá para toda a humanidade. Muitas vezes eu já ouvi uma frase atribuída a Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que diz que não era cristão, que diz que se todos os livros da Terra se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? De tão importante que ele, um não cristão, julgava o direcionamento de Jesus à humanidade através desse Sermão da Montanha, tá? Um dos livros que foi escrito baseados nisso foi esse livro aqui, ó. O Sermão da Montanha, de Huberto Roden. Eu falei dele semana passada. O Huberto Roden é um professor, filósofo, teólogo
e não tem ligação aparente com nenhuma escola religiosa. Isso deixa mais bacana o ensinamento dele, porque ele desenvolve o relacionamento filosófico com o divino, com Deus, através de um pensamento racional. Ele analisa Jesus sob uma ótica filosófica racional, sem aquela barreira da religião, né, que deixa tudo mais tudo menor, né, tudo mais cercadinho, e não é essa a proposta de Humberto Roda. Então nós vamos falar bastante dele hoje, tá? Mas vamos para a nossa frase, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente vai no original grego, que costumeiramente falamos aqui, fazemos, diz assim, transliterado para o português: felizes os pacificadores, porque eles, filhos de Deus, serão chamados. É a mesma coisa, né? Acontece que tem duas palavrinhas aqui que estão em grego, né, que não aparecem, assim, uma delas aparece, nós vamos falar ela depois, mas tem uma que não aparece aqui e a gente talvez não tenha percebido. É o ele, tá? Eles, filhos de Deus serão chamados. Eles, o eles não tem aqui na frase que a gente leu, que o Emmanuel grifou, né? É bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não tem assim, bem-aventurados os pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus. Não tem. Esse eles, a palavra grega é autos. Autos pode ser traduzido como eles, tá? Mas também pode ser traduzido em inglês o que a gente chama de self, né? Ou você mesmo, ou o seu interior, você mesmo com você. Então, não é uma palavra fácil da gente traduzir, né? É isso que a gente está querendo trazer aqui, não é fácil, né? Esse autos, ele indica, e muitas línguas, o português não, mas muitas línguas, o grego é uma delas, ele nos indica, através de uma palavra, direções para aquela interpretação da frase, tá? Então a semântica, né, ela tem essa conotação em algumas línguas. No português não, mas no grego sim, no hebraico muito, tá? Então, lá no grego, o autos, só de ele estar na frase, ele não é simplesmente eles, né? O pronome da terceira pessoa. Ele, do plural. Não, ele está demonstrando que existe uma necessidade que deve ser entendida como algo interno, íntimo. Aí você pensa, paz, né? Paz íntima, paz interna, a minha paz, né? Então, assim, começa a fazer sentido com o que a gente quer trazer aqui hoje. E a palavra pacificadores, que era a segunda palavra interessante desse versículo, ela é uma palavra que tem duas letras que são formadas, que se juntam, tá? Eire e poios, que quer dizer paz, fazedores, né? Fazedores de paz. Então você tem, não é o pacificador uma figura passiva, não é uma figura que espera a paz e nem imagina que a paz chegue para alguns e não chegue para outros. O pacificador é o que vai em busca da paz. Então, a gente olhando o versículo, você já fala, uau, tem muita coisa aqui.
Não é simplesmente isso que a gente entende, né? Porque a paz, ela é muito pouco compreendida. Não sei se vocês concordam comigo. Quem compreende paz hoje, no nosso mundo, através dos olhos do mundo, compreende de uma maneira muito pequena, né? Porque a paz que Jesus se referia no Evangelho, e essa paz que a gente vê nos filósofos como Berto Roden e outros mais, não é a paz tranquilidade, tá? Não é essa paz que a gente compreende, por exemplo, depois de uma alimentação saudável com a sua família, né? Aquele almoço de domingo, que você come um pouquinho mais, que você se diverte ali, e aí você vai tirar uma sonequinha ali, aquele descanso que te refaz para a semana. Não é isso, paz, tá? E paz também não é sinônimo dessa tranquilidade que a gente entende que é a falta de problemas. Também não é isso, paz. Não é isso. A paz que Jesus estava dizendo tem uma conotação muito superior a isso tudo, tá? Isso aí é a bordinha do que é paz. Obviamente que uma pessoa que não está pacificado ou que não se torna um pacificador, né? Ele não tem nem esse minutinho depois do almoço para descansar, porque ele não descansa, né? Porque o mundo ele faz isso conosco. Bom dia, Ofélia. O mundo ele faz isso conosco, né? O mundo nos clama a sermos o contrário de pacificadores. Dia desse, eu sou profissional de educação física. E a minha classe, que está enquadrada dentro do profissionais de saúde, ela foi contemplada pela minha idade, né, a tomar a vacina contra o Covid. Só que eu não sabia disso. E eu descobri olhando a rede social, olhando o nosso Facebook aqui, passando assim, colega com a carteirinha da vacinação. Um outro colega com a carteirinha da vacinação. Eu falei, olha, o pessoal tá vacinando. Aí eu liguei para ele, falou, fulano, você vacilou? Vacinou? Vacinei. Vai lá. Aí eu não consegui mais. Perdi a data, tô esperando a próxima. Ou eu já podia estar vacinado. Muito bem. Fiquei chateado, claro, como quem não ficaria, né? E aí nisso, o que eu fiz? Eu fui tentar procurar as pessoas que são os órgãos que coordenam o projeto vacinação, né, contra o Covid. Fui ver se eu não tinha a possibilidade de vacinar depois disso, porque a minha classe tinha sido contemplada, a minha idade podia, eu não estava fazendo nada errado, né? E eu fui lá, falei com as moças, elas me mandaram num outro unidade de saúde. Eu fui na outra, aí me mandaram para a terceira. Aí na terceira me mandaram para uma quarta. Aí eu brinquei com a moça, eu vim aqui para ver se eu podia ser vacinado, tá? Eu expliquei tudo. Agora não vai me mandar para nenhum lugar, tá? É o quarto lugar que eu venho. E eu tava ali esperando na fila, né? Para elas resolverem se eu podia ou não, falar com as pessoas que são responsáveis. E uma pessoa na minha frente, assim, uma senhora com o marido. Meu Deus, eu fiz até uma prece, porque eles reclamaram de tudo que tinham para reclamar, tudo. Imagina assim, tudo, absolutamente tudo. Não estou julgando, tô trazendo uma figura mesmo, porque não vou falar nome, mesmo porque eu não sei. Tudo. E eu ali, nossa, tentando me manter firme, né? Tentando me manter firme para não entrar nessa discussão. E eu fiquei alguns minutos ali, do lado deles, né? Um distanciamentozinho ali, 1,5 m, 2 metros, mas fiquei ali do lado deles. E eles toda hora olhavam para mim como assim, você não concorda? Né? E eu fazia de planta, sabe quando você faz de planta? Assim, você olha para cima, parece uma samambaia. Porque eu falei, não posso entrar nessa vibração. Por quê? Primeiro, se eu entrar nessa vibração, quando for a minha vez de falar com a mulher, eu vou ser grosso com a mulher. Né? E eu não quero isso. Se eu começar a reclamar também, a minha chance de ter uma negativa é grande, porque
As pessoas que reclamam muito das coisas, elas geram antipatias, né? Então, para mim, aquilo ali não servia para nada, né? Inclusive, eu tive que fazer uma prece ali, né, rapidamente, em pensamento. Eu falei assim, moça, o senhor ajuda essa moça, ela está completamente perdida. Então, assim, qual era o incentivo que ela estava dando ali para as pessoas que estavam em volta? Espíritos, lembrando que a gente está sempre rodeado por espíritos também, que estavam fazendo paz. Nenhuma. Era o contrário disso, mas isso é o comum. Eu estou querendo dizer, não estou culpando a moça, estou dizendo que isso é o comum nos dias de hoje. As pessoas que perderam a vacinação, elas chegam lá na ponta da fila reclamando, brigando, bradando, ou querendo serem vacinados à força. Não é assim? Eu estou falando alguma mentira aqui? Não, eu estou usando o contexto para explicar o que é paz, né? Então, gente, esse é o que o mundo chama de paz é o contrário do que Jesus quis dizer com paz. Tá? Vamos ver então o começo do texto do Emmanuel. Hoje nós vamos fazer mesclado, tá bom? Vamos ler um pouco do Emmanuel e um pouco do Huberto Roden. Diz o Emmanuel, no erguimento da paz. Olha o que o Emmanuel diz. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Nós não precisamos dos cientistas? Nós não precisamos da ciência? O que os governos deveriam fazer pelo mundo? Incentivar professores, mestres, aqueles que estudam, que nos ajudam a desenvolver, por exemplo, a saúde, a tecnologia, né? Necessitamos, porém, e talvez ainda mais, aí o Emmanuel vira, ele tira o foco do mundo, né? Esse é um mundo, ok, precisamos dele. Mas tem outras coisas que a gente precisa mais. Ele vira o foco para o quê? Necessitamos, porém, e talvez ainda mais, dos obreiros do bem. Capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, não só os chefes, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Ele não está falando do chefe de Estado. Acreditem, o chefe de Estado ele não é tão importante quanto nós imaginamos. O mais importante no quesito paz não é o chefe de Estado. O mais importante no quesito paz somos nós, eu e vocês. Promover a paz, ela começa dentro dos nossos lares. Se nós promovermos a paz dentro das nossas famílias, não teremos confusão fora na comunidade, na rua, porque todos estaremos pacificados, todos estaremos acostumados a promover a paz. É o peacemaker, que é o eironopoios do grego. Então a paz não é tranquilidade. Está longe disso. A paz, ela é para gente que fica buscando as coisas muito simples. A paz, ela é uma ausência da tranquilidade. Não tem a ver com tranquilidade. A paz é movimento. A paz é ação. Paz é trabalho. Descanse em paz para um espírito que partiu. Descanse um pouquinho, recupere. Porque você vai começar a trabalhar pelo seu bem e pelo bem dos que estão próximos a ti, ligados pelo seu pensamento. Continua, Emmanuel. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar
o ânimo alheio. Vamos dar uma pausa, tá? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tô sem ele aqui agora, não vou dar a referência, mas vocês vão lembrar. Que é uma passagem que é uma passagem em que a mãe leva a filha para fazer uma doação. Vocês lembram dessa passagem? Se eu não me engano, ela é assinada, é uma historinha que é assinada pelo Espírito Caritas. Se eu não me engano, é isso, tá? Não me surpreenderia se ele estivesse no capítulo que fala sobre paz, tá? Bom, vamos contar a história, que é o seguinte. A mãe, que era uma pessoa que buscava ajudar os pobres e era uma pessoa de posses, tá? Ela vai com a filha e visita as casas dos pobres, levando sempre uma ajuda, tá? Só um parênteses, ontem nós assistimos o Irmã Dulce, um filme que está no Netflix. Vou fazendo propaganda pro Netflix aqui, mas esse filme é sensacional, podem assistir, tá? Ela passou uma vida ajudando as pessoas, é lindo, e tem tudo a ver com isso que nós estamos dizendo. Essa personagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai à casa das pessoas com a filha, tá? E ela vai lá e doa alimento, doa roupa, doa atenção, conversa com as pessoas, faz prece. É lindo de ver, né? E um dia a filha fala assim: ai mãe, a gente doa tantas coisas, né? Não sei o que. Aí ela fala assim: filha, você só me acompanha. De você mesmo você ainda não doa nada. E a filha não compreende muito e ela explica: você precisa colocar as mãos na massa. Você precisa ser uma pacificadora. Peacemaker, fazer a paz. Fazedora de paz. E aí ela contribui a filha também com a parte que lhe cabe. Passa a fazer as roupinhas também dos órfãos, né? Das pessoas necessitadas. E aí ali ela também está dando dela, né? Ela não estava só acompanhando a mãe, ela também estava oferecendo um pouco dela. Esse era o ensinamento que a mãe trazia. Bom, no final das contas, ela era tão querida por essa comunidade que ela ajudava, tão querida, que ela era inesquecível. Ela sempre se vestia de uma forma muito humilde, né? Para que ela não destoasse da paisagem. E aí um dia, uma das pessoas pobres estava trabalhando numa casa que ela frequentava. E ela era uma moça muito rica da sociedade. E ela é reconhecida por essa serviçal. Ela chama a serviçal no canto e fala assim: não fale nada para ninguém, tá? Essa é uma identidade que eu não quero que as pessoas saibam. Mas não é porque eu tenho vergonha do que eu faço. Não, não é isso. É porque dá sem querer nada em troca. Que a sua mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. Esse é o verdadeiro pacificador. Isso explica tudo que o Emmanuel falou, né? Eu faço, eu promovo, só que sem alarde. Esse é o verdadeiro pacificador. Eu não preciso me promover. A promoção é a paz para o outro e para mim, né? Ao mesmo tempo. Não tem a paz em mim, eu desenvolvo em mim a paz para depois desenvolver no outro a paz. São coisas que é uma via, né? Vai para lá e vem para cá ao mesmo tempo. Carros indo, carros vindo. Bom, essa é a história, tá? Vamos agora entrar no Huberto Roden, que tem uns apontamentos muito interessantes, quando ele comenta o bem-aventurados os pacificadores. Ele fala exatamente disso, do fazer a paz. Ele divide a palavra grega na metade e diz: paz para um lado, fazedor do outro. Fazedores de paz. Então, a paz, ela é algo dinâmico, né? Não é uma coisa que vem dos céus, né? Como graça divina, né? Entra em você e você se pacifica. Isso não é paz, tá? Podem ser coisas muito boas, mas isso não é paz. Ele diz que paz é um processo ativo e dinâmico. Exatamente o que nós estamos falando aqui. E aí ele faz uma pergunta:
Quem é, pois, verdadeiro pacificador? Quem é, pois, o verdadeiro pacificador? Só um autopacificador é que pode ser alopacificador. Ou seja, ele entra nessa questão que eu, do autos lá da nossa tradução em grega, só alguém que consegue a paz em si, ou busca fazer a paz em si mesmo, que não é tranquilidade, que é ativa, que é trabalhadora, que é dinâmica, consegue promover a paz em alguém, consegue oferecer a paz em alguém, para alguém. Então, para eu conseguir trabalhar o próximo, ajudar o próximo, eu preciso ajudar a mim mesmo. Né? Não tem ordem para isso acontecer. Não tem ordem, tá? Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno não devidamente pacificado. Por isso, é absurdo querer abolir as guerras ou revoluções de fora, as discórdias domésticas no lar ou no campo de batalha, enquanto o homem não abolir primeiro o conflito dentro da sua própria pessoa, ou seja, dentro do seu relacionamento mais íntimo. Ninguém consegue promover a paz sem consentir a paz por si mesmo. A Ana diz assim: ninguém dá de si o que não tem. Perfeito. Uma vez eu ouvi de um espírito muito sábio, né, numa reunião mediúnica, e ele diz que foi sábio e ao mesmo tempo muito simples, para que todos entendessem. Se você só tem laranjas no seu cesto, você não consegue dar uvas para o próximo. Não lembro se ele usou essas frutas, mas se você tem só um tipo de fruta, você não consegue dar o outro tipo de fruta para ela. Né? Isso quer dizer o quê? Que todo mundo, é o que a Ana disse, todo mundo só dá o que tem. Né? E esse entendimento já é um entendimento que te ajuda a contribuir com a sua própria paz. Aí ele entra, o Humberto Roden, ele aprofunda. Eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar tanto, mas ele aprofunda. Ele entra na passagem que Jesus estava se despedindo dos apóstolos, que foi na Quinta-feira Santa, né? Foi na mesa. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi na casa da Maria Marcos, né, que é a mãe do João Marcos, parentes do Barnabé. Marcos é aquele mesmo evangelista. Se eu não me engano, é isso. Vizinha do tal do Getsemane, que é o jardim onde Jesus foi preso. Isso, Ana. Jesus disse: a minha paz vos dou. Foi quando ele disse isso para os apóstolos. Né? O Humberto Roden entra nisso. E ele diz assim, a passagem inteira: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não a dou assim como o mundo a dá. Dou-vos a minha paz para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. E ninguém mais vos tire a vossa alegria. Gente, daria um tratado, né? Ele fala exatamente isso. Ele diz assim: é este o grande tratado de paz no santuário da alma, né? Aqui está explicado, só que é uma explicação de Jesus, né? Não é uma explicação rasa, é uma explicação muito profunda. Muitas pessoas tentaram interpretar durante o tempo, esses 2000 anos, tentaram interpretar isso de uma maneira muito rasa e não conseguiram atingir o âmago, né, de que Jesus
estava passando ali. Mas a gente pode tentar copiando o Berto Roden. Ele diz: esta bem-aventurança é, pois, a apoteose da autorrealização. Auto, olha o auto de novo, né? Íntimo, eu, self. Porque o homem que realiza o seu elemento divino, o seu Cristo interno, entra num mundo de firmeza e paz, que se revela constantemente em forma de alegria e felicidade, e se concretiza em benevolência e vontade de servir e dar. Vontade de servir e dar. Meu Deus, isso é paz? É confronto com o mundo, né, gente? É confronto com o mundo. Por quê? Porque o que o mundo te pede hoje? Acumula. Você merece. Você trabalhou para isso. Junta. Compra um novo. Você merece. Eu estou sendo sarcástico. Você merece um novo. Você merece mais. Sua família merece esse conforto. Né? Esse é o mundo. É o contrário de servidão. O homem que encontrou Deus pela experiência mística é naturalmente bom e benévolo com todos os homens e com os seres humanos. Ele não falou com alguns homens e com alguns seres humanos, que é o que a gente costuma fazer, né? Eu sou bom com os meus, com aqueles que pensam como eu, com aqueles que agem como eu, com aqueles que eu admito no meu convívio. Ele disse com todos. A verdadeira paz é um carisma divino, uma graça, uma dádiva de Deus que é dada a todo homem que se tornar receptivo para receber esse tesouro. Então, sem ser receptivo não chega. Vamos ser místico agora, mas o místico no sentido profundamente espiritual. Nós conseguimos habitualmente nos congregar com energias positivas, com espíritos de elevado grau de bondade, de moral, quando a gente limpa o nosso vaso, né? O vaso, simbolicamente, é a nossa mente, são os nossos pensamentos, são as nossas construções imorredoras, não as coisas físicas, passageiras, aquilo que eu carrego como espírito. Então, eu só consigo essa verdadeira paz, né, quando eu consigo me limpar disso tudo. Uma pergunta que a gente deveria fazer todos os dias, e eu não faço, tá? Tô falando porque eu não faço, mas é um exercício para que eu faça. É assim, eu preciso disso? Tô falando em termos materiais agora. Eu preciso disso? Eu preciso disso aqui que a proposta mundana está me fazendo? Sabe? Eu preciso comprar mais livros? Eu já tenho tantos que eu não li ainda. Para que mais? Eu preciso comprar um celular novo, de última geração? Esse aqui está me servindo tão bem. Eu preciso trocar meu carro? Só porque ele ficou um aninho mais velhinho? Ele está me funcionando, tá bem, tá bom. Não tem problema nenhum. É gostoso, é confortável. Não é? Eu preciso de ter... vou falar um número alto, vai. 10 pares de sapato. Para que 10? Para que 10? Usa um por vez. Porque cada um combina com uma roupa. Não tem 10 combinações tão diferentes assim. É para não repetir. Então não é para mim, é para o outro, né? Então, são questões que a gente tem que pensar, porque a proposta que o Espiritismo nos traz, a gente não larga o Espiritismo, tá? Nós estamos lendo um filósofo, nós estamos usando uma literatura que não é tida como uma literatura espírita, aliás, não tem denominação religiosa nenhuma,
Só que a gente não larga o Espiritismo. O Espiritismo ele está enraizado no nosso estudo, no nosso pensamento. Nós não largamos o Espiritismo. O que acontece quando os espíritos desencarnam em reunião mediúnica? Eu sei que a Ana participa de reunião mediúnica aqui. Não sei se algum outro amigo que está nos vendo assista, tá assistindo, também participe. O que a gente vê em reunião mediúnica? Espíritos presos às coisas mundanas. Enraizados dentro de casa, não quer ir embora. Não é assim? No centro espírita, o cara frequentava o centro espírita, frequentava lá direto, toda semana. Aquilo era a muleta da vida dele. Ele morre, ele volta ali e fica ali, mas no plano físico ali, né, misturado com os outros frequentadores, quando ele deveria se abdicar disso, não faz mais parte dele, né, não tem mais. Seguir o caminho, a gente não sabe exatamente quais são esses caminhos, a gente está aqui aprendendo. Agora, as coisas mundanas, essas que nos escravizam, todas elas, tá? Não estou falando só o sapato, só o carro, estou falando de tudo. Apego demais à família também, aos filhos, por exemplo, meus filhos. Os filhos são do mundo, né? Então isso tudo tem a ver, né, com as coisas que nos prendem de uma maneira maléfica. Quando a gente desencarna, tudo isso vai por água abaixo, né? Tudo isso cai por terra. Porque não te pertence mais esse mundo. Imagine você, filho de alguém, né? Não tem como a gente chegar na Terra se a gente não tiver a mãe e o pai se encontrando sexualmente e tendo o bebê. É a única maneira da gente chegar no mundo, tá? Tem hoje as técnicas aí de proveta, né, as inseminações, mas de qualquer jeito é o óvulo e o espermatozoide, é o jeito de chegar no mundo. Então, nós viemos ao mundo e temos um pai e uma mãe. Pode até ser que a gente não conheça nem o pai nem a mãe, mas a gente teve um pai e uma mãe, certo? Depois que você desencarna, quantos pais e quantas mães você tem? Sim? Quantas vezes você já encarnou? A sua mãe pode ter sido sua filha numa outra encarnação, por que não? Ou a vizinha? Ou o parente distante? E por aí vai. Quantas mães, quantos pais? Então, o que a gente vê na reunião mediúnica, quando a gente tem contato com espíritos que estão muito algemados às coisas do mundo, dificuldade para largar o mundo. E tudo isso que a gente vai acumulando de bagagem mundana, elas dificultam a nossa passagem, nos faz sofrer. Não tem outro motivo, né? Não tem outro motivo da gente estudar isso e entender que é isso. Isso é uma confirmação. Por que é uma confirmação, Daniel? Porque lá no seu centro espírita você viu alguém reclamando do tênis, que ele é apegado ao tênis? Não, não foi lá que eu vi. Todos os centros espíritas sérios vêm. É a maneira com que Kardec traçou a doutrina espírita. Por isso que a gente acredita na doutrina espírita, porque ela tem base. O que Kardec fez? Confirma o ensinamento em todos os lugares, é coletivo. Isso está em todos os centros espíritas sérios. E são muitos. Na nossa cidade, mais de 100. Vocês sabiam disso? Ribeirão Preto tem mais de 100 centros espíritas sérios em Ribeirão Preto. Mais de 100, eu não sei quantos. Muitos. Todos eles falam a mesma coisa na reunião mediúnica, pode ter certeza. Para terminar, Humberto Roden. Uma pessoa profundamente harmonizada em si mesma irradia harmonia ao redor de si e satura dessa imponderável e benéfica radiação todas as coisas. O homem que estabeleceu a paz de Deus em sua alma é um poderoso fator para restabelecer a paz em outros indivíduos e através destes na sociedade. Por isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá.
O filósofo místico norte-americano Emerson disse, certa vez, a um homem que falava muito em paz, mas não possuía paz dentro de si. Abre aspas. Não posso ouvir o que dizes, porque aquilo que és troveja muito alto. Vamos repetir? Não posso ouvir o que dizes, porque aquilo que és troveja muito alto. Esse é Humberto Roden, gente, extremamente inteligente. O Sermão da Montanha, livro belíssimo. E a gente termina lendo o Emmanuel, né, em que ele vem explicando a paz do cotidiano. Ele diz, a paz dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os, sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Sem acusar os vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros, toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Não é isso? Não é isso. Não é caridade deixar de exigir do outro que ele faça. Faça o que você pode. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Assim termina o Emmanuel, nossa lição de hoje. Foi, como eu previ no início, bastante intensa, né? A paz ela não tem sinônimo no nosso mundo. A paz é uma conquista. A paz é uma harmonia que a gente ainda não chegou lá. Tem bastante coisa pela frente. Mas a gente pode começar um pouquinho cada dia. Né? Um pouquinho a mais cada dia. Um passo a mais cada dia. Os ganhos espirituais, as virtudes espirituais, quando eu falo espiritual, não é assim quando formos espíritos desencarnados. Hoje nós somos espíritos, todos somos espíritos, a diferença é que nós estamos encarnados. As virtudes espirituais, que são aquelas que são duradouras, são aquelas que a gente vai carregar por uma existência eterna, né? A Ana diz, a paz é conquista interna, isso aí. Então, a paz é uma das virtudes, né? E como qualquer outra virtude, ela pode e deve ser exercitada. O exercício contínuo dessas virtudes, elas confirmam a virtude. Então, podemos sim exercitar todos os dias um pouquinho mais a paz que a gente pretende ter um dia. Tá bom? Obrigado, gente. Bom domingo. Fiquem com Deus. Beijo.